Fala aí pessoal, beleza? Lorde Sangrado, mais um vídeo pra vocês. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a planilha e como que eu uso, já deixando claro que essa planilha aqui ela não vai dar tanta, não vai ser tão detalhada a ponto de ajudar quem, por exemplo, quem tem empresa e funcionários. Isso aqui vai ter que ser adicionado, esses custos de quem tem um MEI ou quem tem uma empresa e funcionários que trabalham nessa máquina ou coisa do tipo, vai ter que ser adicionado esses valores, né? Para poder, na base de cálculo, né? Essa planilha ela não prevê isso, né? Ela prevê que a pessoa que comprou a máquina e vai fazer de forma caseira, vai trabalhar de forma caseira por conta própria, né? Então a pessoa pode adicionar esses custos, né? Mesmo que ela não seja empresa, ela pode adicionar até para quando de repente no futuro ela virar empresa, ela já tem isso calculado, né? E aí ela não vai precisar modificar os preços. Porém, essa planilha especificamente ela não está contemplando esse tipo de situação, tá? Ela é mais básica só para quem dá o pontapé inicial, é o norte para quem está iniciando, né? Então bora lá. A planilha principal, a aba principal é essa aqui. Só que a gente vai conversar aqui do custo de energia e máquina. Bora lá. A minha máquina é uma TTS 55. Então, dependendo de qual máquina você tiver e qual preço você pagou nela, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai colocar aqui, ó, valor do equipamento. Você vai colocar o valor que você pagou. Eu aconselho você a arredondar para cima e colocar um valor assim, arredondado. Se você pagou 1.375, coloca 1.400, né? Ou se quiser até colocar um pouco mais, coloca 1.500, que nem está aqui. No caso da minha, foi algo em torno de 1.400 e pouquinho na época. Já tem mais de um ano que eu tenho essa máquina, né? Então, o valor hoje em dia é bem diferente da TTS 55. Hoje em dia a gente consegue encontrar essa máquina por R$ 900, em promoções até menos um pouco, né? Mas arredondando ali mais ou menos R$ 900. Então hoje em dia está muito mais barato. Esse valor aqui, ó, vida útil aproximada, esse aqui é o valor, a vida útil do laser, não dos motores, não, é só do laser ali, do modo do laser, que é o que costuma estragar, né? Mais fácil. O fabricante, todos os fabricantes costumam falar que duram 10.000 horas. Eu coloquei aqui como base de cálculo 5.000 horas. Então o que ele faz? Ele vai pegar os 1.500, vai dividir por 5.000 e vai dar um valor, né? Esse valor ele já está aqui na planilha, que já vai incluir aqui na máquina, né? Como depreciação da máquina. Se você clicar aqui, ó, você pode ver que ele está pegando esse valor dividindo por esse e vai dar o valor de 0,005 por minuto, né? Se você quiser, né, ficar mais fiel à sua máquina e mais fiel ao que você acha de vida útil do seu laser, você pode modificar esses valores. Coloca aqui em cima o valor da máquina, do equipamento todo, e coloca aqui embaixo o tanto de hora que você acha que vai durar o laser, né? Ou o que o fabricante fala, né? Aí, junto com isso, a gente vai colocar o preço do quilowatt-hora, né? E isso aqui serve para minha máquina, né? Aqui é o preço do quilowatt-hora. No meu caso aqui no Rio de Janeiro é algo em torno de R$ 1,05, R$ 1, algo do tipo. Eu arredondei para cima porque tem outros custos ali de taxa de iluminação, essas coisas assim, né? E também eu já coloquei para cima pra gente porque a conta de luz está sempre aumentando, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então eu arredondei para cima logo para ficar tranquilo que o valor cobrado por quilowatt está justo, né? Tá dentro de um valor acima do que eu pago, né? Para poder sempre ter um cálculo certinho, né? Eu lembrando, sempre eu aconselho vocês a arredondarem um pouquinho para cima os valores, né? Esse valor aqui, ele contempla o seguinte: cada máquina vai ter um consumo de energia. Eu uso um aparelhinho para medir essa energia, eu usei durante um bom tempo e a média, no caso da minha máquina, se vocês for fazer até a conta aqui, ó. Não, calma aí. Para vocês verem aqui, ó, o quilowatt por minuto. Esse aqui é o consumo dela. Por minuto, ela consome 0,0048. Como que eu cheguei nesse valor? Eu multiplico ele por 60, que aí vai ser por hora. Então ele costuma gastar, essa máquina costuma gastar por volta de 0,288 watts, né? Não chega nem ser a 1 kW. Só que isso a minha máquina. Se você tem um laser de 10 watts, um laser de 20 watts, um laser de 30 ou de 40 watts, né? Ele provavelmente vai consumir mais e esse valor vai ser diferente. Então aconselho que você faça essa medição e use isso
para poder colocar o valor aqui do quilowatt por minuto, entendeu? Junto com isso, você também pode fazer uma medição com um alicate amperímetro, tá? Você consegue ter o valor do consumo ali, né? E aí você consegue fazer um cálculo que você consegue saber quantos watts que a sua máquina consome, né? Para você colocar aqui. De antemão, caso você não tenha essa ferramenta, nenhum parente é eletricista, ninguém tem esse tipo de ferramenta, você não tem a tomadinha, aquelas tomadinhas smart que mostra o consumo, não tem nada disso, eu aconselho você ir dobrando, assim, por exemplo, essa aqui é para 5 watts, então não é exatamente isso, tá, pessoal? Mas é assim, vocês podem usar aí como base, por exemplo, no modelo de 10 watts, vocês podem colocar aqui mais 0,0020, porque o consumo não aumenta tanto, não chega a ser o dobro, tá? Então, por exemplo, se você for de 10 watts, vocês vêm aqui e coloca mais 0,020, aí vai ser 0,68, entende? Se for de 20 watts, aí seria o dobro disso aqui, mais ou menos o dobro, mas não é exatamente o dobro, porque esse aqui esse consumo aqui é do laser todo, com os motores, com placa controladora, com tudo funcionando, entendeu? Inclusive com Air Assist. Então, se você colocar o dobro, você vai estar cobrando muito mais, entendeu? Então, se a sua laser for de 20 watts, você coloca ali mais uns 0,40 de repente, entendeu? Para poder aumentar. No caso aqui, se for a de 10 watts, vocês colocam 0,20 e se for 20 watts, vocês colocam 0,0060. No caso aqui seria mais 60 aqui, ficaria tipo assim, ó. Ficaria com 1 aqui e aqui 100, né? Seria isso, né? Por minuto. Mais ou menos isso, entendeu? Só para vocês terem um norte também. Não estou falando que é o mais certo. O certo é vocês medir com um alicate ou com a tomadinha smart e saber o consumo e dividir para vocês saberem o consumo certinho, entendeu? Essa parte aqui é toda calculada automática, né? Ele pega esses valores aqui e vai colocar aqui dentro. Esse valor da depreciação é baseado nesse valor e esse valor aqui da mão de obra é por minuto. Então, eu tentei aqui atualizar isso aqui talvez, né? Porque aumentou o salário, aumenta tudo, você tem que ir corrigindo, né? Então, vocês podem ver ali, por minuto está 0,020, ou seja, 2 centavos. 0,02 vezes 60 dá 1,20 por hora. Isso de mão de obra, né? Só que isso aqui não é a mão de obra definitiva da peça, tá? Não é o lucro, não é nada. Isso aqui é só mão de obra assim, de você manusear, você colocar o laser para cortar, ajustar a madeira lá, essas coisas assim, entendeu? Então, vocês podem colocar mais, vocês colocam o valor que vocês decidirem. Esse daqui ele não tem cálculo nele, você vai pegar um valor de hora que você acha justo, vai dividir por 60 e vai colocar aqui, e aí ele já vai usar de cálculo. Ponto, né? A gente encerrou aqui. Aí no caso tem o custo hora, né? Com todos esses cálculos ele vai dar esse valor aqui. Então a cada hora de trabalho, no mínimo, você vai cobrar 1,84, né? Isso aqui é só o custo da máquina de depreciação e energia mais a mão de obra, né? Tem os materiais. Os materiais, né? No caso aqui eu trabalho muito com MDF de 2,5, é o que eu trabalho, e o papel metalizado holográfico, que é o papel lamicote, né? Eu tava pagando, inclusive esse preço não é mais esse aqui foi uma das primeiras vezes que eu comprei, ele tava R$ 109,00, 50 chapas de 30 por 40. E a perca de material eu coloquei bem alto, mas eu coloquei alto por quê? Porque tem um custo de material, né? Que você compra, você tem que ter um estoque e tal, então a gente tem a questão da perda, que é um valor que é algo ali em torno de 20%, 15%, algo do tipo, dependendo do que você vai produzir. Principalmente letras quando você faz, você perde muita coisa, né? Muito material. E também é um pequeno lucro que eu coloco em cima de cada chapa, porque tem um custo dessa chapa chegar para você, de frete, essas coisas todas, né? Então eu coloco ali, né, mais ou menos 20% em cima. Aí o custo por chapa, R$3, né? Se você usar uma chapa, né, e gastar 1 hora, vai ser os R$3 lá, mais esse 1,84 aqui. Só que ainda não é o lucro ainda, isso aqui é só o seu custo, né? Aí, aqui no caso dessa planilha, eu coloco, você pode nomear aqui, né? Colocar o nome que você quiser. Tem a chapa de acrílico também, que esse preço aqui é um preço que eu coloquei, que eu comprei uma chapa de 50% de 2 milímetros, e foi esse custo, entendeu? De R$50. Pode ver que aqui tá 10%, né? Porque aqui eu acabo nem vendendo, quase não vendo nada em acrílico, porque é muito caro, né? E com papel metalizado,
eu consigo fazer um acabamento muito bom, né? E fica muito parecido com acrílico, inclusive. E aí eu faço a mesma coisa, né? O papel metalizado, esse foi R$ 100, né? O kit de 60 folhas. E eu coloco também 40%. E esse aqui também perde muito. Por quê? A partir do momento que você corta, você praticamente, dificilmente você vai usar aquele papel de novo. E provavelmente você vai perder ele. Então, você tem que calcular isso também. Porque você perde muita coisa. No caso do papel, perde muito mais do que o MDF. Né? Porque ele risca muito fácil, né? No caso do papel lamicote. E é isso, né? Aqui você vai colocar os valores que você pagou aí, com custo de frete, tudo. Aqui nesse cálculo aqui é o valor pago, né? Esse valor que eu tentei aqui corrigir ele, porque ele não é mais esse valor, ele tá 133, se eu não me engano, agora. E o lamicote, acho que tá a mesma coisa, não olhei, eu tenho muito aqui estocado, então, tipo, eu posso manter esse preço por enquanto. E é isso, né? Você vai colocar o nome que você quiser aqui e o preço que você pagou, quantidade de chapas, né? Que você comprou, por exemplo, R$ 133, eu compro 50 chapas. Aí você coloca a perda de material que você quiser e aqui é o valor calculado, que isso aqui você não vai mexer, que ele vai fazer o cálculo sozinho, né? E aí essas informações aqui, junto com essas informações aqui, ele vem para essa parte aqui, que é a parte principal. Como funciona? Aqui você vai selecionar o que você colocou lá, tá vendo? Os nomes, e aí você consegue mudar aqui e vai mudar os preços, né? No caso aqui eu coloco chapa de 2,5, aqui também tá, né? E aqui também tá. Eu faço assim, tem 2,5, porque às vezes eu tô com 2 orçamentos ao mesmo tempo e eu fico tentando calcular, enquanto eu tô fazendo testes de corte, e às vezes eu tô com 2 pedidos de teste de corte. Então eu coloco 3 carreiras, porque eu garanto que eu tenho sempre ali uma opção ali de precificação, sem precisar mexer na outra que eu tô testando ainda. Então, mas isso aqui é independente, tá? Aí você vai colocar a chapa de 2,5, o tempo que você gasta, no caso aqui de exemplo tá 1h30, mas vamos colocar 1 hora, você vai clicar 2 vezes e vai apagar aqui, né? Vai colocar o 0. O número de chapas que você vai gastar, no caso aqui uma chapa, né? Se você for usar o papel holográfico, você coloca aqui também 1, por exemplo. Aí ele vai colocar, tá vendo? 2,33 do papel, custo do material 606, né? Se eu colocar aqui 0,5, ele vai dividir por 2, né? Se eu gastei aqui 3 folhas, ele vai colocar o valor das 3 folhas. Então, é bem prático. Mesma coisa aqui, se eu gastar 2 chapas, ele vai colocar o valor das 2 chapas. Já coloca aqui, no custo do material. Então, você já sabe quanto está custando em material para você, né? Eu vou deixar aqui uma folha, um papel lamicote, né? Isso aqui é o custo do papel, né? Que o papel está separado. Eu posso até tirar isso aqui, né? Eu posso até apagar ele, né? Se eu quiser, você pode vir aqui e tirar ele daqui para ele ficar apagado, né? Mas aí eu gosto de ficar vendo esse valor, até para me lembrar do custo do papel. E aí é custo do material. Então o custo do material é R$6. Junto com isso, aqui o custo do equipamento, que é o custo, né? Daquele custo lá, que é 1,84 por hora. Então, como é 1 hora, 1,85, ele é redondo, tá? Mas o valor aqui, ele tá um valor, se você pegar o certinho, é porque como é 1,84, 6 alguma coisa, ele já calcula 1,85. Custo de projeto. Isso aqui, se você for fazer um projeto muito específico, que tem que ser customizado, você pode colocar um valor aqui para produzir essa peça específica. Normalmente eu não cobro, tá? Normalmente eu não cobro, mas pode ser que você pegue um projeto muito personalizado, que você só vai fazer aquela peça, não vai fazer para mais nenhum cliente, porque ninguém vai pedir a mesma peça, e aí você pode cobrar um valor aqui, o que você quiser, né? Aí o custo total, né, R$7,90, né? O custo total que saiu para mim, R$7,90. Aí aqui, ó, é um valor que eu cobro já fixo, né? Para mim parcelar em 6 vezes sem juros, a taxa do meu cartão, da minha maquininha, é 7,10%. Então, se a sua maquininha for menos juros, você coloca menos juros aqui. Se for mais, você coloca mais. E aí ele vai calcular certinho também, né? Aqui é a margem de lucro, que é o valor que você quer cobrar. Esse valor aqui é um valor base, mas
Muitas peças eu costumo cobrar 150% e algumas peças até mais do que isso, 200%, 300% em algumas peças. Mas não dá para cobrar em tudo, porque hoje em dia tem muita concorrência na Shopee, Mercado Livre, então às vezes você não que você deva competir com eles, mas hoje está muito fácil comprar pela internet, então às vezes você tem que diminuir um pouco a margem. Eu deixo essa margem aqui de 100, porque 100 para mim é o mínimo, né? Isso aqui normalmente eu faço para pessoas que compram recorrente, né? Então por isso que tá esse preço aqui. Eu não sei, nem lembro qual que foi a última coisa que eu fiz, porque já tem um tempo. Mas normalmente eu cobro 150% no mínimo, né? Para pessoas que compram grandes quantidades, eu coloco 100%. Provavelmente a última coisa que eu fiz, se eu não me engano, foi uns chaveiros que eu fiz para um colégio, que foi mais de 200 chaveiros. E aí eu dou um desconto, né? Nessa margem de lucro, né? E aí que ele faz? Ele me dá o valor já em 6 vezes, esse valor que eu cobro. Mesmo se a pessoa for pagar à vista, já está embutido o valor de 6 vezes. Porque às vezes a pessoa vai pagar no cartão, mesmo quando é à vista, entendeu? Então eu também pago uma taxinha ali, é menor do que 7%, mas já está embutido. Isso, não, mas então eu posso parcelar? A gente parcela, entendeu? Não tem problema. Normalmente eu já coloco esse valor, porque se a pessoa quiser, a minha maquininha, ela funciona da seguinte forma: eu obrigatoriamente, para poder cobrar juros do cliente, eu já tenho que colocar o valor bruto, entendeu? Então eu não posso cobrar lá, parcelar e colocar para o vendedor, para o comprador pagar. Eu não posso fazer assim. Esse valor aqui eu só consigo se eu pagar os juros, entendeu? Se o cliente pagar, é outro valor mais alto ainda. Então eu já coloco embutido, se a pessoa for me pagar de qualquer forma, até 6 vezes é esse valor. Normalmente a pessoa não parcela mais do que isso, porque os valores que eu costumo tratar é coisa de R$ 400, R$ 500, é difícil a pessoa querer parcelar em 10 vezes esse tipo de produto, né? Então, eu já coloco embutido. E aqui o valor de montado é um valor que, dependendo do produto, na maioria dos produtos eu não cobro. Mas às vezes é um produto que é muito grande, muita pecinha, aí, né? Aí talvez é justo você cobrar um valor de montagem. Entendeu? Então, eu acho que já expliquei tudo, mas vamos lá, vou tentar explicar aqui mais alguns detalhes. Principalmente aqui, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui o custo do projeto. Vamos colocar que você coloque R$ 5 de custo do projeto. Ele vai somar e aqui o valor já vai acrescentar. Tava 21, foi para 34. Por quê? Porque todas essas duas porcentagens aqui é sobre esse valor aqui, né? Essas porcentagens é sobre o valor, né, tem que colocar porcentagem aqui, porque senão não funciona. Essas porcentagens, todo esse valor aqui, ele é calculado, tá vendo? Ele pega esse valor aqui e aí soma, coloca mais esse e mais esse. E aí vai dar esse valor aqui, né? E esse daqui, ele usa o custo do material, o custo do equipamento e o custo do projeto, se tiver, né? Então, eu acho que já ficou bem claro aí que vocês precisam mexer, né? Resumindo aqui, vamos voltar aqui, recapitulando. Vocês vão colocar o preço de custo dos materiais do MDF que vocês pagam, lembrando que aqui está considerando uma chapa de 30 por 40. Se vocês compram uma chapa de 2, a medida máxima lá, 2,33 por 1,85, vocês vão colocar aqui, vai colocar, por exemplo, vamos supor que você comprou 3 chapas dessas, vocês vão colocar o preço da chapa, né? E quantas chapas são para poder dividir e saber o seu custo por chapa, entendeu? Então, pode ser que você tenha um desconto de frete, de não sei o que, de várias coisas aí. E lembrando que esse número aqui de número de chapas, por exemplo, essas chapas aqui, eu sei que ela tem 30 por 40. Então, se eu for usar uma chapa, ela tem 30 por 40. E eu sei quantas coisas eu consigo fazer nessa. Vamos supor que eu vou fazer chaveiro. O chaveiro é 5 por 5 centímetros. Então, eu consigo fazer muitas pecinhas. Como que eu sei o preço? Como que eu vou saber o preço de... Vamos supor assim, com uma chapa eu consigo fazer 20 chaveiros. Como que eu calculo isso? Você vai pagar, vai colocar aqui uma chapa, o valor, vai colocar o tempo que a máquina vai demorar para fazer, cortar e gravar. Se vai usar papel lamicote ou não. Aí você vai ter esse valor aqui, R$16. Pô, como que eu sei quanto que eu vou cobrar por chaveiro? Né? Você vai vir, no caso aqui você pega uma calculadora 16,93 e vai dividir por 20, por exemplo, se for 20 chaveiros. E você vai ter o número por chaveiro, né? No caso do meu chaveiro eu cobro 1,50 de MDF. Então, por exemplo, para isso aqui estaria barato demais, né? Então, porque o chaveiro é um valor fixo, no meu caso, né?
Mas vamos supor que nesse cálculo aqui seria o chaveiro. Então, deu 84, deu quase metade do valor. Se eu colocar 1,50, para poder ele chegar no 1,50 de valor, eu teria que ter R$30 de cobrança aqui. Então, para vocês verem, eu vou colocar aqui, por exemplo, acho que é 200%. Ó, nem 200, 250%. Que é aí que ele vai dar mais ou menos o valor. Então, para vocês terem noção, o chaveiro dá um lucro bem legal. Isso já considerando... aqui no caso, eu não estou considerando 1,50 o chaveiro montado. Até esqueci de falar isso. É 1,50 o chaveiro montado. O chaveirinho mesmo ali, o metalzinho do chaveiro, ele custa 20 e poucos centavos, 30 centavos a unidade, no que eu compro, tá? Tem lugares que você pode comprar mais barato. Mas eu compro desse aí, eu compro 500 unidades, fica mais 20 e poucos centavos, acho que é 26 centavos, 25 centavos a unidade. E é um chaveiro um pouquinho mais reforçado, não é aqueles fininho não, vagabundo não. Ele é mais reforçado e ele é banhado com um material lá que eu esqueci, acho que com níquel, niquelado. Então ele é mais fortinho, mais bonitinho. E aí é esse valor que eu pago. Aí, no caso, por exemplo, se eu quero saber só o valor do MDF, né, que aqui essa planilha é mais focada para isso, para precificação do custo da máquina de MDF, de papel lamicote, essas coisas assim que você vai cortar no laser. O que você vai colocar de tinta, pintura, essas coisas eu não coloco aqui, porque aí é individual de cada projeto, entendeu? Não tem como você calcular isso fixo. Então, você vai saber o valor de cada pecinha e aí você vai colocar, além disso, vai colocar mais o valor de cada elo que você vai pagar lá, né? De cada elinho que você vai pagar, que é 0,30 mais, vamos supor, 0,84 que estava dando lá naquela hora, 0,85. Vai dar 1,15. Se você quiser cobrar 1,15, beleza, não tem problema. Mas você já vai estar sabendo o custo que você vai ter já com o lucro. Lembrando que você pode colocar lucro em cima do elozinho também, né? Porque você tem que manter isso de estoque, então você também é justo você cobrar um valor de lucro ali em cima. É isso aí, pessoal. Essa aqui é a planilha que eu uso, né? Eu acho que eu cobro barato ainda, tá? Tem gente que cobra R$2,50 no de MDF e às vezes até mais simples do que os modelos que eu faço. Mas é isso aí, como eu falei, né? A precificação é muito de cada pessoa, da área que a pessoa tá. Às vezes tem muito concorrente, aí tem que ser menor. No meu caso aqui, até onde eu sei, não tem, porém tem 2 lojas que vendem na cidade, não no meu bairro, mas nas 2 cidades, nos 2 lados aqui que eu sou cercado, as outras cidades vizinhas, tem lojas específicas para MDF, só que elas não cortam personalizado, eu corto personalizado. Essas lojas, elas já têm lá prontos, né, os produtos, a pessoa vai lá e compra o que quer. Se a pessoa quiser mais do que tem lá pronto, eu acho que a pessoa nem consegue comprar. Pode ser que ela consiga encomendar, mas não na hora. E no meu caso também eu não consigo fornecer na hora, mas eu consigo dar um prazo bem curto, né, para poder entregar dependendo da quantidade. E além que eu consigo personalizar, né, ficando diferente do que esses concorrentes que eu tenho aqui de loja conseguem fornecer. Então, pessoal, espero que tenha ajudado o pessoal aí. Se te ficou alguma dúvida, pode perguntar. Olhe na descrição que tem todos os links do curso e tem links também do grupo do Telegram, caso você queira tirar dúvida do curso ou também reunir com a galera lá, com a galera que está no curso, com a galera que está lá no grupo e trocar uma ideia legal lá, sem compromisso, sem nada lá. Você pode entrar, acessar, fazer pergunta e etc. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Valeu, falou e fui!